Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Vamos de relato hoje e aproveitando que tem caixa Saci aí no mês de outubro, né? 31 de outubro é dia do Saci aqui, então caixa de outubro com o tema Saci. Se você ainda não adquiriu, ainda dá tempo, temos algumas ainda. Garante a sua caixa que tá muito legal. Nós vamos ver um relato de Saci. É este daqui, ó. É o dia que o Saci apareceu pra mim. Vamos ver, você acredita? Vamos ver essa história. Olá, Ana, eu vou contar o meu segundo relato ao canal. O primeiro foi o relato de 2016, publicado no dia 3 de março de 2016, o qual eu guardo com muito carinho, que é O Espírito Me Atacou. É o relato de número 376 do Histórias Assombradas. Eu tenho um par de histórias assombradas para contar, mas pela correria do dia a dia eu acabo deixando de lado. Lembrei de contar esse relato por se tratar de Saci, que é o tema desse mês da Caixa Assombrada. Exatamente, olha lá. Tá, acho que é um moço, né, que nos conta. Vamos lá, continuando. Então, esse fato aconteceu antes do relato do espírito que tinha me atacado. 1 ano antes, aproximadamente. Eu estava no primeiro ano lecionando em uma escola da zona rural. Aliás, foram 3 escolas e 3 acontecimentos sobrenaturais. E nessa escola que aconteceu o fato, e é nessa escola, acho, né, que aconteceu o fato que eu relato. Vale a pena você citar que no meu estado, Mato Grosso, temos muitos relatos de avistamentos de sacis. Inclusive, minha mãe conta das lendas deles aparecendo em redemoinhos, essas coisas. Já viu, né, Ana? Ai, muito legal. Eu, com formação em filosofia, recém-formado em artes, Eu, com formação em filosofia, recém-formado em artes, com Padre Quevedo na veia, leitura básica em parapsicologia, simplesmente achava aquelas histórias que a mãe contava apenas folclore e causos para colocar medo nas crianças, para que elas não saíssem de casa à noite. Pois um perigo grande em Mato Grosso, na época, eram cobras e onças. Bom, continuando, nas escolas em regiões rurais, o professor de artes acaba pegando outras matérias para completar a carga horária. E assim não precisa ir em muitas outras escolas para cumprir sua carga horária. No meu caso, 40 horas. Eu lecionava nessa época em 3 escolas rurais aqui em Mato Grosso. E para completar a minha carga horária, eu acabei pegando, além de artes, a matéria de filosofia, que é o meu xodó, pois eu sou muito racionalista. E quando eu comecei a montar a grade de aulas, achei interessante colocar no mês de agosto o tema de culturas e histórias locais, pois no dia 22 de agosto comemoramos o Dia do Folclore. Quando chegamos no mês de agosto, eu, todo animado, pedi para os alunos trocarem informações sobre a cultura local. Ana, cada coisa rica! E como se era de esperar, né? Como era de se esperar, em cada escola, que eram de regiões diferentes e bem distantes, existiam diferentes entidades e assombrações para os alunos relatarem. Eu, é claro, na minha soberba, escutava aquilo como se fosse um terapeuta, sempre valorizando a riqueza da cultura, porém desqualificando as entidades espirituais. Até um garoto contou que ele e o pai dele tinham visto um saci. Pois bem, Saci pra mim, só o personagem do Monteiro Lobato no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nunca acreditei de verdade nessas coisas. E após o conto do aluno sobre ele e o pai dele terem visto o Saci, percebi que a turma realmente acreditava naquilo. Como filosofia trabalha a razão
Logo eu fiz um comentário racional e disse que aquilo era mito, aquilo era conto de fadas, invenção, alucinação e que eu não acreditava nem um pouco. E mais, eu disse em bom tom que só acreditaria se um saci fosse me visitar em casa. E depois de dizer essa asneira, eu ri despreocupadamente. Quando eu observei os alunos, todos estavam assustados, sabe, com a minha fala. Tipo, ixi, ele desafiou o saci, se ferrou. Realmente ficou assim um clima bem pesado. Eu tô falando pesado por medo, não de desaprovação, pois mal sabia eu que naquela região havia muitos relatos de aparições de sacis. Lá se chama Cochipó do Ouro, é isso? Como eu havia dito no começo do texto, eu trabalhava em 3 escolas de zona rural. E nessa, eu chegava na quinta de manhã, dormia numa casa cedida pela prefeitura só para professores daquela escola e lecionava na sexta-feira até as 4 da tarde, indo depois para minha casa, geralmente de ônibus intermunicipal. Rotina de professores dessa categoria. Pois bem, após o climão que ficou na sala, eu me despedi e fui para outras 3 salas. Eram em geral 4 aulas por período. E nas outras aulas afirmei a minha descrença no saci, sempre desafiando-o a aparecer para mim e ocasionalmente causando desconforto na turma. O que era minha intenção, né? Isso era minha intenção, pois filosofia trata-se também de dialética e os alunos deveriam defender as suas crenças. Olha, foi um dia maravilhoso, com muitas histórias e lendas, onde eu, o grande sábio, desmistifiquei o saci. Orgulhoso, voltei para a casa dos professores para poder descansar e no outro dia retomar o tema com as outras 4 salas restantes. Na casa, nesse dia, tinha uma outra professora, uma senhorinha muito simpática, e como era de costume, jantamos e fomos dormir. Quando deitamos, nossas camas eram uma do lado da outra, separadas por um armário. Desligamos a luz e ficamos batendo papo. De repente, a professora ficou quieta no meio da conversa, assim como se tivesse desligado. Pá, acabou. Eu imaginei que pelo fato dela ser idosa, era comum dormir assim, né? Do nada, instantaneamente. Mas como eu estava meio sem sono, ainda fiquei ali olhando para o teto e lembrando do meu dia, inclusive do tal do saci. Um detalhe que eu tenho que contar é que a casa que os professores usavam, ela ficava ao lado de um terreno vazio, que por sua vez ficava ao lado do cemitério. Esse cemitério tinha uma particularidade. Ele era cemitério onde só tinha enterrado ali escravos e já não se enterravam mais pessoas nele. Todas as noites ele era fechado, com um grande portão, muito bonito inclusive. Então ele desenhou aqui, ele fez um esquema de como era a casa. Então aqui, vamos dizer assim, fica o cemitério, aqui tem uma vegetação nativa, aqui um terreno vazio e aqui a casa, tá? O local onde ficava a cozinha, a sala, um corredor, o quarto, o banheiro e outro quarto. Então, ele estava nesse quarto aqui. Assim estava o meu quarto com 2 camas e a cômoda. Então, aí no quarto dele ficava ele, a cômoda e a cama da senhorinha. Acredito que é isso, né? Não sei se eu consegui explicar para vocês que ele desenhou tudo certinho aqui. Então, continuando. Quando ela dormiu, ou melhor, apagou, pois eu tinha feito uma pergunta e ela não chegou nem a responder. Foi aí que começaram a acontecer as coisas estranhas. Como era região de mata, os quartos não tinham ar-condicionado, pois as noites eram até que bem geladas. E eu, tentando dormir e pensando nas aulas do outro dia, quando de repente ouço ao longe um assovio longo. Estava bem longe. E tive a impressão que vinha do cemitério, pois como minha janela era acima da cama, se ouvia tudo que vinha do terreno baldio. Achei estranho e pensei,
deve ser algum bicho do mato, né? Pois era tarde, estava escuro e lá não havia iluminação pública. Só a luz da lua mesmo e com sorte, né? Ouvi o assovio 1, 2, 3 vezes. Tive a impressão que aquele bicho estava se aproximando da casa, mais especificamente se aproximando da minha janela. Eu comecei a ficar com muito medo, porém eu estava tranquilo, pois ele estava lá fora e eu lá dentro da casa, na segurança, ok? Ana, de repente o ser para embaixo da janela e dá um longo assovio ali. Gente, aí eu gelei. E na minha mente veio uma voz dizendo que era o Saci. Mas eu não botei fé. A entidade começou então a rodear a casa, assoviando cada vez mais e tentando entrar. Um detalhe é que na sala da casa tinha uma rede muito gostosa, que ao se balançar fazia um som peculiar. Aquele rangido gostoso e contínuo da rede, sabe? Que as redes fazem, né? Mas, de repente, eu lembrei que por ser uma casa em uma região tranquila, talvez a professora não tivesse trancado a porta da cozinha. Dito e feito, escutei a porta da cozinha abrir lentamente. O primeiro silvo na casa, bem na cozinha, até ecoou. E começou então a cair as panelas e talheres da cozinha. Foi um desastre. Eu chamei suavemente a professora, que não reagia nem falava nada, como se estivesse em transe, na verdade. A entidade, então, atravessou o corredor e passou direto pelo quarto, indo então para a sala. Nesse momento, eu comecei a escutar a rede ranger. Bem suave e compassadamente, como se alguém estivesse balançando nela. E o som da rede era acompanhado de silvos longos, assovios longos. Eu já estava tão encolhido na cama, debaixo das cobertas, que eu nem conseguia respirar. E um detalhe, nas casas da região rural não é comum colocar portas nos quartos, é só uma cortina mesmo. Logo a rede silenciou e eu comecei a ouvir os assovios vindo em direção ao quarto. E aí eu pensei, por favor, vá embora. Que nada. Aquilo veio até em frente à cômoda que ficava entre as camas, né, a da senhora e a dele. E a mim, enfim. E aí aquilo pegou uma caixa de giz de cera que eu tinha deixado lá e jogou violentamente no chão. Nem preciso dizer que eu dei um salto e um grito de medo e de susto, mas eu continuei com a cabeça coberta. Então aquilo abaixou bem no meu ouvido e soltou um assovio, mas tão alto e forte que até hoje eu tenho zumbido nesse lado do ouvido. No meu pensamento eu falava, está bem, eu acredito em Saci, eu acredito em Saci. Naquele momento o ser começou a assoviar e sair da casa, pelo mesmo caminho que entrou, a porta da cozinha. Quando eu ouvi o último silvo ao longe, como se viesse do cemitério, eu desmaiei num sono profundo. No outro dia acordei bem cedo e a professora ainda não havia levantado. Olhei para a cômoda e a caixa do giz de cera estava lá em cima, como se não tivesse sido mexida. Corri para a cozinha, mas não havia nada no chão. Mas eu tinha certeza que aquilo não foi um sonho, pois eu estava acordado. Porém, me dei o direito à dúvida, né? Você acredita? Nas aulas seguintes, eu continuei como se nada tivesse acontecido, porém já não comentava mais não acreditar em Saci. Aliás, eu nem negava nem afirmava, só me mantinha em silêncio sem dar opinião. Durante uns meses, aquela experiência ficou na minha mente. O que aconteceu comigo? Qual entidade era aquela? Que entidade era aquela, né? E um dia eu tive a resposta. Eu assisti no antigo programa do Jô uma entrevista que ele fez com a Sociedade Protetora dos Sacis. E pasmem, eles se comunicam assoviando. Sim, claro, você não sabia? Sim!
Eu nunca soube disso. Até porque nos contos de Monteiro Lobato, onde eu conheci o tal Saci, ele falava normalmente. Não, mas não é o Saci do Monteiro Lobato, é o Saci raiz. O Saci mesmo subia. Minha avó falava isso. Daquele dia em diante, eu comecei a contar esse fato que aconteceu comigo. E sempre digo, não duvide do Saci. Ele é arteiro e brincalhão. E adora pregar peças nas pessoas. Só me arrependo de não ter tido a coragem de abaixar o cobertor e ver o que estava na minha frente naquele quarto. Mentira! Eu não teria coragem de olhar, mas nem a pau. Um abraço, Ana. Assim que tiver tempo, manda os outros 2 relatos das outras 2 aparições de entidades que eu presenciei nas outras 2 regiões rurais onde trabalhei. E um detalhe, depois do que aconteceu comigo, do Saci, eu pedi para sair da escola. Beijos, Aninha, e até a próxima. Um beijo pra você, muito obrigada. Cuidado, gente, não desafiem o Saci. Minha avó já falava isso e temos outros relatos aqui onde a pessoa dá essa desafiada e ele só vem ali marcar presença e falar, ah é? Tô aqui. Esse negócio, o Saci assoviar também minha avó falava, do assovio do Saci. E esse negócio dele... As coisas, ele viu, escutou jogando lápis, o giz de cera, as panelas caindo na cozinha. Será que ele faz essas coisas acontecerem na nossa mente? Ou será que a gente acaba, ou faz isso acontecer em outra dimensão? Não sei, mas eu acredito quando eles falam, eu não estava sonhando. Né? Isso acontece muito das pessoas ouvirem e de repente tá tudo normal, mas aí você fala, como assim? Será que aconteceu tudo na minha mente enquanto eu tava acordado? Aquilo tem o poder de fazer com que as coisas pareçam reais, que a gente vê, escuta, na maioria das vezes só escuta, não vê, tá? Escuta. E aí quando vai ver tá tudo normal. Ou ocorre numa realidade paralela. Mas eles têm o poder de fazer a gente ir para essa outra realidade? Eu não sei. Deixem aí os seus comentários, sempre com respeito, por favor. E se você já viu o Saci, conta pra gente. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Não se esqueça que tem cupom de 10% de desconto na loja, ó. Cupom Halloween 10. Compre o que quiser na loja e ganhe 10% de desconto, ok? Um beijo. Tchau, tchau.